Portanto, o meu nome completo é António José dos Santos Neves. O meu nascimento foi na Vila de Cocujães e em 28 de agosto de 1957. A minha família materna é de Cocujães, portanto, a paterna de Aveiro, portanto, migraram, digamos assim, para Aveiro muito novinhos, sem pai, e pronto, e lá cresceram. Lá casou o meu pai e a minha mãe, porque a minha mãe servia em Aveiro. Quiseram vir para Cocujães e então em Cocujães formaram aí a sua família, da qual nasceram 11 filhos, até à data, graças a Deus, todos vivos. E pronto, e aí se ramificaram. Quase todos, irmãos meus, portanto, de 11 irmãos, 6 chegaram a estar na Suíça. 6, atualmente estão lá 3, 2 irmãs e um irmão. Portanto, eles emigraram por volta dos... logo ali muito próximo do 25 de Abril. Sim, foi muito próximo dessa altura. Os motivos financeiros, claro que em Portugal, pronto, há muitas dificuldades em sobreviver, digamos assim. É muito difícil. E lá felizmente, conseguiram conciliar a sua vida. E eles... E aqui também, mas com certeza com mais sacrifício. Embora lá também, com certeza, que passaram muitos sacrifícios. Mas, pronto, monetariamente são mais, digamos, mais confortáveis, são mais, como é que é dizer, lá são mais acarinhados, se calhar, dão mais valor, se calhar, ao trabalho dos portugueses, porque não é estar aqui portanto, a discriminar uns e outros, mas lá dão mais valor, por aquilo que eu sei, as histórias, eu nunca lá estive, mas só lá estive, pronto, de visita a alguns dos meus irmãos, e só agora, nestes últimos 2 anos, é que eu tive a possibilidade de lá ir à Suíça. E pronto, e segundo tudo que eu sei e os meus irmãos contam, eles lá são mais... dão mais valor. Lá dão mais valor. Eles sabiam de alguém conhecido e pronto, e era assim que iam, digamos, quase que de assalto, como antigamente, antes do 25 de Abril, muito antes, iam para a França, que era o grande centro de imigração de portugueses, era a França, e pronto. E eles iam para a Suíça assim. Eu conto que o meu irmão, a seguir a mim, que é o mais velho que lá esteve, portanto, eu não estive lá, porque não podia. E poderei explicar porquê. Portanto, esse meu irmão conta que fizeram viagens muito, muito difíceis, temperaturas negativas extremas, num furgão, iam daqui, não havia autoestradas, iam daqui por estrada nacional, passavam Trás-os-Montes buscar alguém e por aí fora, portanto, daqui até Trás-os-Montes eram para aí algumas, se calhar, 12 horas de viagem, era quase meio-dia de viagem. Construção civil, sim, todos. As minhas irmãs foram agora, posteriormente, há cerca de uns 10 anos, daí para cá. Sim, já têm uns trabalhinhos mais acessíveis, pronto, já é diferente, os tempos são diferentes. Um, inclusive, foi trabalhar para abrir balas nas estradas. É, muito duro, muito duro. Chorei bastante, com saudades deles, digo mesmo. Hoje sinto, porque era um vazio. Éramos 11 irmãos, somos ainda, graças a Deus, e a minha mãe ainda é viva. E era um vazio na casa. Não me quero lembrar. Não havia telemóveis, tínhamos que ir ao telefone do vizinho, da loja que ficava a 200 ou 300 metros, e nesse trajeto eram lágrimas, para um lado e para o outro.
E difícil, foi muito difícil aceitar isso, mas era a vida deles, era o futuro e contra isso nada. Eles foram com 20 e poucos anos. Eu sofria de ataques de pânico e ansiedade. Ainda hoje não estou, não consigo libertar-me na totalidade disso, mas pronto, já dei um passo muito, muito grande nesse sentido. E eu não me sentia com capacidades para ir, fosse para que lado fosse. Sim, depois começaram a integrar-se no centro de portugueses e por aí assim. Começaram, depois com o tempo, não é? Foram-se adaptando. Olha, o meu pai trabalhava cá, na Oliva. O meu pai, portanto, eles casaram cá em Cocujém e depois morava lá em Cocujém um engenheiro Gil, que era aqui funcionário da Oliva e que empregou aqui o meu pai. Aí trabalhava nas expedições e era o estafeta das expedições. Eu às vezes cruzava-me com o meu pai, eu vinha da Oliva Comercial para aqui, para a fábrica, em serviço, e o meu pai ia para a estação fazer os despachos, fazer uns despachos, aqueles mais leves, levava-os na mão e ia, e cruzávamos no caminho. O meu pai trabalhou aqui dos 23 anos, foi a idade com que ele casou e eu também, por sinal, e aos, creio que 54 por aí, saiu daqui, saiu e foi para a Reforma. Andei na escola até, fiz a 6ª classe e da 6ª classe andei 2 anos a fazer era na altura o curso geral de Administração e Comércio, penso, mas esses 2 anos, pronto, foi para esquecer. Eu gostava era de jogar a bola, mas depois, com os problemas de pânico, eu pensava que tinha algum problema no coração, porque passei das minhas, que eu não desejo ao meu inimigo aquilo que eu passava. Vieram depois, posteriormente, a partir dos 15 anos, 15, 16, comecei com esses, eu até aí andava na escola à noite, a fazer o curso. E depois ia a pé à noite da escola aqui de São João da Madeira, eu ia para Cocujém a pé. Eu, como grande parte dos utentes da escola também, havia quem fosse de carro e quem viesse buscá-los lá à escola de carro. Eu não tinha essa possibilidade. E então eu e o meu irmão, a seguir a mim, esse que depois, mais tarde, foi para a Suíça, foi o primeiro a ir para a Suíça. E então, pronto, eu fui 2 anos nesse curso. O meu irmão era um curso industrial, mecânica, creio. O meu irmão ainda tirou um aproveitamento desse curso, eu não, e pronto. E depois então comecei só a trabalhar. Eu comecei muito novinho a trabalhar, nas férias grandes da escola, nos 3 meses de férias. Comecei já aos 9 anos a trabalhar na Swing em Cocujém, em Rebordões. Era uma fábrica de brinquedos, ainda é, felizmente, ainda se consegue manter. E comecei lá com 9 aninhos, nesses intervalos, e depois quando fiz a 6ª classe, comecei com 12 a trabalhar aí permanentemente e a estudar à noite. O que eu fazia lá, eu corria as secções todas. Eu cheguei desde carpinteiro, a serralharia, era ajudante, portanto, eu era ajudante na carpintaria, ajudante na serralharia e depois ajudante na pintura. Pronto, era assim. Que fazíamos aqueles trabalhos, pronto, de lixar a madeira para os brinquedos, para os parques infantis, na altura, madeiras de sicupira. Às vezes a gente estava a lixar, entrávamos as farpas pelos dedos dentro. Ai, ai. E para tirar aquilo era um problema, que aquilo tinha farpas ao contrário. Era como um anzol. Eu lembro-me que na altura a Swinca já devia ter se calhar alguns
40, 50 empregados, se calhar, entre homens e mulheres e tal, era capaz de andar. No setor de pintura, penso que era só no setor da pintura que haviam ali 3 ou 4 mulheres, no setor da pintura. Na parte da embalagem era onde elas estavam colocadas. É. Não, eu lembro que se calhar era eu e mais uns dois ou três, ainda me lembro, um mocinho de São Martinho da Ganda, era o Julião, que depois eu comecei com o bichinho da pesca e ele dizia-me que eu tinha que ir por São Martinho e tal, e eu pegava na bicicletazita, lá ia por São Martinho até Valga, por ali abaixo, para a ria ali, para aqueles braços da ria ali mais próximos. Lembro-me, era o Julião. Fui sozinho e o meu irmão ia para a parte da tecelagem que era dos mesmos patrões. Havia aí umas passamanarias, e parece que ainda existem também, que depois também estavam, parece que interligados com as passamanarias do Monte Mião. Parece que havia aí uma ligação familiar, ao que parece. E o meu irmão trabalhava lá em cima, que era ao lado, e eu trabalhava cá embaixo nos brinquedos. E depois, ao meio-dia, a gente juntávamos e íamos comer para uma pedreira no meio do mato, levávamos a marmitinha e íamos ali de soletas, que era o nosso calçado, ou soletas ou chancas, íamos para lá, para essa pedreira, que agora já não existe, agora é tudo casaria, íamos ali para o meio dos campitos e comíamos ali o almocito. Eu na fábrica dos brinquedos, portanto, tirando esses interregnositos entre os 9 e os 12 anos, estive até aos 15. Dos 12 até aos 15, estive lá, se calhar 2, 3 anos a trabalhar. E então depois é que fui para a Oliva. Foi o meu pai que me meteu na Oliva. Foi o meu pai. O meu pai trabalhava cá e meteu-me a estafeta. E eu fui para a estafeta. Fazíamos exames médicos aqui na Oliva. Éramos consultados por os médicos. Era o Dr. Amaral e depois, posteriormente, veio também o Dr. Stress Monteiro. Não sei se ainda é vivo, mas uma excelente pessoa. A minha rotina era vir da praça da Oliva Comercial, vir para aqui fazer cobranças, para a fábrica. Depois aqui a Oliva tinha um departamento, logo aqui acima, onde agora é o Continente, tinha aí um departamento num edifício particular, que eram 2 ou 3 andares por conta da Oliva, onde eu ia aí tirar os stencils, que era uma forma de fotocopiar com tinta, punha a tinta da bisnaga na máquina e depois punha o stencil por cima, aquilo ficava ali coladinho e tal, e tirava ali 2.000, 3.000, as que fossem preciso, de folhas. Pumba, quando a luz falhava era a manivela que trabalhava, e pronto, e vinha fazer esses trabalhos de estafeta. E pronto, quando o trabalho acabava, pronto, lá ia eu para a Oliva Comercial, mas fazia trajetos de 4 e 5 vezes por dia, 4 para cá ou 5, e depois para lá também, era sempre assim, sempre com uma caixa destas da Inacópia, agora é Navigator e não sei o quê, com uma caixa dessas atada na mão, que aquilo ainda pesa um bocadinho, e depois aquilo cortava. Eu tinha que parar aí várias vezes aí no caminho para usar a caixa, que aquilo que ainda pesa para alguns, sei lá, 10 quilos, para aí, e às vezes era 2, uma de cada lado, e lá vinha. E com a pastinha das faturas, da cobrança, e eu entrava, corria estas ruas todas à procura de fulano, ia ao chefe do gabinete, ou da secção, da fundição, e não. Às vezes até me assustava, entrava aí nas fundições, olha, ele está aí e tal. E eu entrava nas fundições e o lume incandescente a saltar assim à beira dos pés, naquelas caldeiras cheias com aquela lava ali para solidificar. Não era fácil
aqueles trabalhos não eram fáceis, e eles de fato e de máscaras, e por causa do calor. Bom, e eu ali em calçãozinho, quando era verão, em calção, ia ver aquelas coisinhas a saltar, e o caco disse comigo, se aquilo me salta aqui para as pernas, faz-me logo um buraco, sai-me de um lado ao outro. Aquilo também era coisa de pouco tempo, não é? Eu ia ali e pronto, fulano, olha, está aqui isto. Pá, eu depois passo lá e tal. Esse trabalho eu fiz ainda durante, sei lá, alguns 5 anos para aí, ou mais talvez. Depois passei a datilógrafo e tal, mas voltei meia, vinha cá fazer umas cobranças, mandavam-me, os meus chefes mandavam, pá, vai lá abaixo, mas vai lá abaixo e tal. E tenho aqui estas faturas. Hoje era aqui, depois amanhã era um fulano ali da secção Y e tal, e pronto. De maneira que isso deu-me a conhecer os recantos todos da fábrica. Aqui nesta zona eu creio que era o economato, aqui, que eu vinha muitas vezes buscar economato para o livro comercial, porque o livro comercial abastecia-se do economato aqui da fábrica. Eram as esferográficas, as bolachas, os papéis para datilografar, tudo. Cartas para toda a clientela, para todos os clientes do país, tudo. Eu hoje conheço muita coisa, felizmente, muita coisa. Conheço no mapa, não conheço, e tenho pena de não conhecer o país todo, porque o país tem coisas lindas, porque o nosso país é muito lindo, muito desprezado, mas muito lindo. E eu conheci muita coisa através do que eu fazia datilografando. Terrinhas onde tínhamos um agente. Tínhamos um agente em todas as terrinhas. E eu às vezes digo assim, ao de Seixas, no Algarve, olha, tínhamos aqui um agente. E às vezes, quando vou ao Algarve com a minha família, os meus filhos e a minha futura nora, eu olho, tínhamos aqui um agente, vamos lá para o Minho e tal, paredes de coura, escrevi para aqui tanta carta, para clientes que tínhamos aqui. A Oliva, eu não sei se haveria alguma empresa que tivesse tantos agentes como a Oliva. Não sei se a Singer, que era a rival à altura, eu não sei se teria tantos agentes como a Oliva. A Oliva, eu escrevia cartas para todo o país, para as ilhas, inclusive nas grandes cidades, para Lisboa tinha muitas agências. Lisboa, Porto. Não me disseram nada. Não, disseram simplesmente vais começar a escrever umas cartas e tal, vais começar a escrever. E eu nem sabia escrever. Depois fui aprendendo. Eu era só com estes 2 dedos que eu escrevia. Mas depois comecei a escrever tão rápido que eu com estes não me adaptava. Isto é quase como um guitarrista. Tem que ter bons dedos para ser um bom solista de guitarra, não é? E eu não, com certeza também não dava para solista. Eu era sempre com estes 2. E depois comecei a habituar os 2 dedos, que os 2 dedos já faziam parte da mão toda. Faz conta que era a mão toda. Era voltei meio a este, que era para dar o espaço e tal, porque era manual. A Messa. Era uma máquina Messa de cor bege que eu comecei a datilografar. Muito tempo usei essa Messa. Eu trabalhei nessa Messa durante uns anos. Trabalhei manual. E depois, quando começaram a chegar os tais, porque eu só comecei com esses ataques de ansiedade e pânico, seguido de pânico, porque hoje fala-se muito em ataques de ansiedade e não sei o que é, mas o pior é o pânico, que felizmente muita gente, felizmente para eles, e ainda bem, não sabe o que é isso, mas eu sei. Pronto, vinha o pânico, atrás da ansiedade vinha o pânico. E então aí, quando eu começava a escrever uma certa data de cartas, eu já começava a ficar cansado. E aí vinha a ideia, não vou me sentir mal isto. E depois acabava por acontecer. Se às vezes afrouxava, não dizia nada a ninguém, às vezes apercebiam-se. E até brincavam comigo os meus colegas. E tal, brincavam. E eu não gostava. Eu ficava ainda mais nervoso quando brincavam comigo, porque eu ia-me tão aflito. E como é que... Mas eu percebia, eu agora percebo, e mais tarde é que comecei a perceber o porquê da brincadeira deles. E era para me tranquilizar. Mas eu nessa altura não percebia. Eu comecei com 16, 17 anos a ter esses problemas. Foi. Sim, coincidiu. O estafeta com o datilógrafo coincidiu. Depois uma Olivetti.
uma máquina Olivetti que já era elétrica. Depois passei a escrever numa Olivetti. É. Sim, facilitou. Sim, porque já não tinha que carregar na tecla e já era diferente, já a coisa era mais macinha e tal. Mas era um dia inteiro ali com os braços no ar, era ali, a gente querendo parar, parava, não é? Mas havia muita coisa, muita correspondência, havia montes de cartas, assim, não estou a exagerar, assim da altura, para escrever, embora algumas tinham os agrafos, os itos, das faturas, dos recibos e tal, e pronto, mas eram montes de correspondência para o país todo, não era tudo assim não, ao mesmo tempo, mas escrevia-se muito para todo o país e ilhas. Eram letras e atraso e pronto, etc. Eram coisas assim, coisas da parte administrativa, pronto, que se tinham que pôr em ordem, pronto, atrasos, pagamentos, etc. E outras coisas que agora não me recordo, não bem assim à ideia, mas... E depois diplomas também que se mandavam, havia uns diplomas mais tamanho A3, por aí, tamanho A3, uns diplomas que se mandavam para certos agentes, porque haviam cursos de bordados feitos por senhoras nos estabelecimentos de oliva que haviam por esse país fora e mandavam-se esses diplomas para agraciar, portanto, as senhoras. Esses diplomas vinham já timbrados e depois era só acrescentar o nome. Olha, eu não estou bem recordado, mas eu penso que isso era manualmente. Não sei se isso era feito na Oliva Comercial ou se depois iria ser feito lá na agência, na dependência onde havia os tais cursos. Não sei precisar. Mas tenho a imagem desses diplomas. Não, mas eu penso que não era à mão. Eu penso que era mesmo na máquina que se tinha que, portanto, redigir lá São João da Madeira, tal. Sim, era uma máquina maior. Era. Havia lá, creio que uma messa também maior, era para talvez algum meio metro, talvez, ou mais. E estou recordado que, de vez em quando, era lá que eu ia com os diplomas lá a escrever. Era, sim, senhor. A Oliva Comercial devia ter ali na sede, digamos, à volta de 40, por aí, 30 e tal, 40 funcionários. Mas depois, no país fora, era um misto de senhoras e homens, era misto. Sim, estive na Oliva Comercial até aos 33 anos. Depois a Oliva Comercial, pronto, deu para o torto e fiz propuseram uma rescisão amigável e pronto. E deram-me uns troquitos e eu vim-me embora. E isso generalizou-se na Oliva, tanto na Oliva Comercial como na Industrial, pronto. Depois na Oliva Comercial, vários elementos quiseram continuar com o mesmo processo de vendas de eletrodomésticos, etc. Depois foram para Romariz, com uma patente deles e não sei o quê, mas não deu aquilo, não resultou para o futuro, não resultou devido à concorrência dos grandes grupos e pronto, e tudo acabou, não é? Tudo acabou. Não, eu penso que transformações não houveram. Houveram transformações na parte administrativa aqui da Oliva. Vinha para aqui um administrador, estava aqui se calhar 1 ano ou 2, já começavam a pensar noutro, porque este administrador não serve, aquele é melhor e não sei o quê, e pronto, e a Oliva foi regredindo, foi retrocedendo e pronto, e tudo acabou assim. Na Oliva Comercial não, notava-se mais, era aqui é que havia mais, alterações, as rescisões de contrato, etc. E pronto, e o pessoal começou a ir assim em debandada por aí fora e pronto, depois as torneiras de Oliva passaram, parece que para Rio Mião,
e pronto, e tudo se desmoronou, foi-se desmoronando. Tenho essa memória triste porque disseram que as máquinas iriam ser feitas na China, não sei o quê, ou Taiwan, ou não sei o quê, que vinham de lá depois com a patente Oliva na mesma e não sei o quê. Pronto, e isso deu-se quando a Oliva foi vendida para a ITT. Exato. Penso que foi a partir daí que tudo começou a andar para trás. Depois começou-se a falar mais noutra secção, mais isto, e agora vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, e pronto. E a partir daí foi tudo a andar para trás. Foi as torneiras, depois as banheiras, e pronto. E foi assim. E foi assim. Com muita pena, muita mágoa para mim, porque isto era uma cidade. Isto, a Oliva, eu costumo dizer, era a cidade dentro da vila. Hoje é dentro da cidade, mas aquilo era a cidade, não sei se alguém teve mais esta ideia, mas eu costumo dizer com quem falo, eu digo, a Oliva era a cidade dentro da vila. Era aqui o centro da vila, era aqui, não era lá em cima na praça, não era em mais lado nenhum, era aqui. Aqui era a fonte do trabalho, a fonte de riqueza era aqui. Via-se, passava aqui a Nacional, não havia autoestrada, a autoestrada era só dos Carvalhos para o Porto e lá embaixo em Lisboa também um bocadinho até Lisboa, não havia autoestrada. E eu lembro que isto aqui era acidentes constantemente, aqui, atravessar ali para a Shell e para a chamada Marisqueira na altura, que era ali do outro lado, onde muita gente ia almoçar e muitos funcionários daqui da Oliva iam para ali jogar as damas, o xadrez, o dominó, as cartas. Ali era um centro de convívio muito grande ali. E então não havia passadeiras na altura, aquilo o povo atravessava onde queria e lhe apetecia. E volta e meia davam-se aí acidentes a torto e a direito. Era aquilo, era uma azáfama aí de trabalho, aí, da empresa, da Sanjo, chapelaria, camisaria. Centrava-se tudo aqui nesta avenida, tudo aqui. Na Rua Oliveira Júnior, centrava-se tudo aí. A Oliva era importantíssima para o país, era importante para a cidade, era importante para a região, era importante para o país. A Oliva, eu lembro-me, não sei se, para mim a Oliva era a maior fábrica do mundo. E claro que eu não conhecia o mundo, nem conheço o mundo, mas a Oliva era o cerne daqui da região, a Oliva era o cerne da região, era o cerne. A Oliva não havia empresa nenhuma igual a Oliva, não havia Rabor, os motores Rabor em Ovar, havia a EFOSEC lá, em Lessa, ali naquela zona, e se calhar poucas mais. Lembro-me que havia, aqui no distrito de Aveiro, havia as cerâmicas em Aveiro, que também eram fábricas grandes, fábricas enormes, a fábrica Campos, para quem a minha mãe serviu, para essa família, da Jerónimo Campos, que hoje é ali o centro de congressos, em Aveiro, ali havia essa fábrica muito grande também, e haviam grandes firmas em Portugal, grandes firmas, e aqui no distrito de Aveiro, o distrito de Aveiro era um potencial enorme em firmas, potencial enorme em fábricas grandes. Eu tinha essa percepção e, portanto, quem é sensível a essas coisas tem essa percepção. Mas o que é certo é que houve grandes pessoas, grandes fundadores, que conseguiram trazer essas firmas para aqui, implantá-las em Portugal. E como é que de um momento para o outro tudo se destabiliza? E pronto. E não temos nada. Não temos nada. Isto hoje, essas firmas mantinham-se durante 50, 60 anos e se calhar mais. E hoje o nosso povo em Portugal, não sei se em muitos países, mas o nosso povo em Portugal hoje, se trabalhar um ano numa firma, se calhar para o ano não sabe se manterá lá. E é triste, porque não há uma eficácia que perdure. Depois dos 33 anos, quando isto, foi tudo ao ar, a minha esposa trabalhava em sapatos, na firma Armando Silva,
que é ali na zona das Travessas. É uma fábrica de calçado e ainda subsiste essa fábrica, e oxalá que continue. E falou se me podiam lá meter, e graças a Deus, e graças a eles também, meteram-me lá, e aí permaneci até quase 30 anos, 29 e pico. Eu para lá fui fazer basicamente aquilo que eu fazia aqui também, que foi ser estafeta, embora de carro, pronto, fazer os recados de lá, inerentes à firma, que era, pronto, fazer despachos, buscar uma peça aqui, buscar uma peça ali, buscar isto, buscar aquilo, levar sapatos aqui ou ali, e conferir o material que chegava ao armazém. Eu não era o responsável, tinha lá um colega, o António, que pronto, era o responsável pelo armazém, mas eu era o que me mexia lá dentro para tudo. Era para atender este, para atender aquele, para ir fazer a descarga. Só quando eu não estava é que tinha ele que ir e fazer isso. Mas era sempre, não havia sossego, era sempre a mexer, a conferir peles que chegavam, paletes de peles, de Espanha, algumas aqui de Portugal, outras de Itália, outras da Índia, forros da Índia, do Paquistão, etc. Essas peles vinham, como bem, para o Porto de Leixões, e do Porto de Leixões em caminhões, portanto, transportadoras para a fábrica, depois descarregadas na fábrica, e eu levá-las ou através de um porta-paletes manual, levá-las lá para a beira do armazém e depois conferir, pele a pele, meter no sítio, tirar umas fichinhas para acompanhar as peles para darem a saída dos pares, e pronto. E basicamente foi esse trabalho comigo. A parte de fabrico já não era comigo. Esporadicamente, ir dar um recado ou levar qualquer coisa lá a uma secção da embalagem ou etc., ou ao corte, levar alguns artigos que depois se iam buscar e, portanto, e depois entregar à pessoa responsável lá por aquele artigo e pronto. Mas basicamente era estar ali no armazém e andar por fora, que eu tinha dias de andar o dia todo cá fora. Parava se calhar 1 hora lá na fábrica e o resto era sempre despachar, bancos, serviço de bancos. Cheguei a ir à Figueira da Foz, a Leiria, ia muitas vezes ao Porto, embora houvesse lá uma outra pessoa, e parece que ainda lá está, mais incumbida de levar isso as maiores cargas, digamos, a Lisboa, e andar aí mais por Braga e etc., Famalicão, Guimarães, e pronto, correr por aí. Eu, pronto, esporadicamente fazia isso. Voltei-me aí a Aveiro, que eles até sabem que eu gostava de Aveiro, gostava e gosto, é a cidade que me apaixona. A minha mulher era gaspiadeira de mesa, fazia o trabalho de mesa, rolava, dava-se cola, a aprendiza dava a cola, e depois a cola secava e tal, e depois passava para a aprendiz e depois para a gaspiadeira, e depois passava para a gaspiadeira de máquina. Do trabalho da que está ao lado, são 3 mulheres. É a aprendiza, depois tem a que está acima, digamos, que faz o trabalho acima, e depois de lá vai para a máquina. E então a minha mulher o rolava. A aprendiza dava a cola, aquilo ficava aos montinhos, quando permitia, a encomenda permitia que se fizessem montinhos, não é? Hoje é difícil. E ali estava, e depois a orladeira na mesa, orlava e com o martelinho, a brincar aquilo tudo, e pronto. E depois então ia para a máquina para fazer o cozido. Fazer o cozidinho e tal, e pronto. Trabalho bonito. O trabalho é todo bonito. Quando é feito com perfeição. Não, como estava a dizer, estava no trabalho de mão. Depois, o trabalho de mão é que passava para a senhora que estava na máquina. São três mulheres, e da aprendiza, começa a aprendiz a dar cola e tal, depois passa para a outra, que era o serviço da minha mulher, e outras.
Eram 3 em cada mesa, aquilo devia ter, ora, eu nunca as contei, mas devia ter à volta de umas 15 mesas por aí, entre 12 a 15 mesas talvez, todas com máquinas e todas a fazer o mesmo serviço. O Armando Silva chegou a ter 90 e tal funcionários, e agora ultimamente, quando eu saí de lá há cerca de meio ano, talvez, devia estar à volta dos 80. Homem só. Agora, ultimamente, começou-se a fazer as sapatilhas, digamos, os sneakers e essa coisa, que é unissexo. Pronto, fazia-se desde o número mais pequeno para jovem até ao maior. E pronto, e fazia-se uma gama para mulher e homem. Mas sapato de senhora nunca se fez. Sapato mesmo, clássico de senhora, nunca se fez. Fazia-se o clássico de homem. Não tinha muita produção, rondava os 500, 600 pares, mas parece que nunca ultrapassava daí. 400, mas era qualidade. Era e é qualidade. Como outras firmas também, no ramo, também optaram, parece que por isso. Não muita produção, mas qualidade. Distribuído, era para todo o país. Houve uma época que, pronto, basicamente era o país. Quando se estava bem, quando o país estava bem. Depois começaram-se a virar, todos, começaram-se a virar para o estrangeiro, para a Rússia, para a Holanda, para a Alemanha. Essa mudança deve-se ter processado há coisa de, se calhar, de 20 anos atrás, talvez, penso. A minha mãe fazia muito trabalho doméstico. Uma mãe com 11 filhos não se pensa a trabalhar numa fábrica, não, isso é hoje. Quem tem um filho ou dois tem tantas ou mais dificuldades que uma mãe tinha nessa altura com 11. Não será bem igual, mas pronto, mas tem, porque naquele tempo o dinheiro dava, tinha que dar. Hoje não dá. Nessa altura havia sempre quem tivesse um terrenito, até que fosse para uma casita de renda, tinha sempre um terrenito, que até era saudável. Não se tirava grande partido do terreno, não se tirava para sustentar uma família durante um ano, mas nesse terrenito fazia-se um galinheiro, fazia-se umas colheiras, éramos nós que as fazíamos, não chamávamos ninguém para fazer, éramos nós, íamos ao mato do vizinho, não é? E cortava-se lá uns eucaliptos, e toca a fazer os corraizinhos, os galinheiros, estacava-se aquilo no coisa, metia-se uma rede à volta e umas tábuas para as galinhas. Eu inclusive cheguei a ter umas pombas, umas 20 ou 30 pombas, cheguei a tê-las, mas eu não tinha dinheirinho para sustentar para o milho. Eu quando ia ao milho, que era para as galinhas e para os coelhos, buscar o milho, a minha mãe se zupava-nos, porque o milho não dá para pombas, não dava para termos um gostozinho, aquele gosto de acariciarmos os animais, termos umas pombinhas e tal. Mas pronto, mas ainda bem que as pombinhas também são para andar ao ar livre, não são para estar presas, pá. Não são para estar presas. Isso era naquele tempo é que, pronto, ainda nos dávamos ao luxo de prender uns animais, coisa. Não, isso agora é deixar andar os animaizinhos ao ar livre, que nós também gostamos de ser livres, mas com respeito, livres, mas com respeito. E então tínhamos as galinhas, os coelhos, matava-se um porquito, quando muito 2, matava-se um porquito, e isso era a base do sustento. Isso era a base, porque não se podia fazer compras fora, ia-se à loja da Dalva, ou à loja do Tio António, da Timicas, ok? Era tudo assim, e ficava lá no livrinho, a ponte, olha, eu venho cá pagar agora no fim da semana, ou no fim do mês e tal, e era assim que se vivia. Portanto, havia trabalho para além da fábrica, fora do horário de trabalho, havia, portanto, umas senhoras, e inclusive eu cheguei a fazer esse trabalho. Era para quem quisesse ganhar mais uns troquitos, o trabalho de mão, que é nos sapatos chamados os Iucas, que é a marca do Armando Silva, era o Iuca,
e os chamados sapato de luva, que é um sapato muito macinho, e fazer o entrançado com o fio de cera, um fio de cera, e nós ali a cruzar, que era a cruzar o fio para fazer aquele rebordozinho à volta da frente do sapato, digamos, da frente do sapato, para unir aquilo, fazia um rasgozinho, assim muito ao leve, para não vazar a pele, e depois fazer aquele efeito daquele rebordozinho, era à mão. Cheguei a fazer muito trabalho desse, e entrançados, que era entrançar, meter uma tirinha numa agulha, tipo uma sebela, mas comprida, e depois estarmos a puxar aquela tira para cruzarmos os fitilhos para fazer o entrançado no sapato. E ficava um sapato muito lindo. Houve uma época, um sapato de época, uma época que se fazia muito esse trabalho. Era feito em casa, porque isso, claro, não era rentável na fábrica, não é? E fazia-se esse trabalho extra por fora, era à noite. Muitas vezes adormeci de pé à 1 da manhã, adormeci de pé a fazer esse trabalho. Não tenho qualquer problema em dizê-lo, eu adormecia de pé, ia mandar cotoveladas na parede, a puxar aquilo, às vezes a fita, muitas das vezes partia, e quando partia era uma trabalheira, era trabalho inútil, digamos assim, porque ela partia, tirávamos que tirar a fita, porque era mais frágil, e ter que escolher, e depois tínhamos que escolher uma que se fosse mais resistente para conseguirmos trazê-la até à ponta, a atravessar o sapato de lado a lado. Sempre funcionou. Agora, ultimamente, é que havia uma paragenzita ou outra, mas isso era geral. Isso em todo o setor do calçado, agora, isso era geral. Ultimamente era geral. Lá está aí a concorrência desses países mais baratos, digamos, que trabalham a mão de obra mais barata, e tudo isto, é a lei da sobrevivência, e que não há, pronto, infelizmente é isto.